Bem-vindos ao episódio da Arte de se Relacionar de hoje. Hoje com uma pessoa muito especial, pessoa que eu admiro muito, que além de um super atleta, tem uma história de empreendedorismo e uma das pessoas mais cultas que eu conheço. Fábio, obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigado, Marta. É um prazer estar com você aqui. Sabe que a gente se conhece assim, 1000 anos, né? 1000 anos. 1000 anos. E você vê essas relações que transcendem o tempo. Fato. Fábio, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Olha, vou tentar começar do início do jiu-jitsu, que eu acho que é um ponto marcante da minha vida, né? Eu comecei a treinar jiu-jitsu com 13 anos de idade. Eu tinha feito todos os esportes antes, competi. Né? Meus pais sempre me incentivaram, joguei tênis, joguei vôlei, joguei futebol, obviamente. Até que eu achei o jiu-jitsu, eu falei, esse acho que é o meu esporte. E o motivo por que eu achei que o jiu-jitsu era meu esporte é porque eu estava numa fase de adolescência, que você começa a sair da proteção dos seus pais. E eu tenho um irmão mais velho, 3 anos e meio do que eu. E a gente brigava de assim e o outro também, né? Briga de irmão era a dinâmica de casa. E de repente, com o jiu-jitsu, eu comecei a dominar o meu irmão. Uma técnica. Mas em que sentido? Em sentido dele me bater mais. Ah, tá bom. Sentido físico mesmo. Físico, totalmente físico. E eu falei, bom, isso aqui é mágica, né? Porque, imagina eu com 13, 14 anos, contra o meu irmão com 17. Era uma desproporção de tamanho, de força muito grande. Mas a técnica era simplesmente genial. Eu falei, cara, isso aqui é muito inteligente. E eu vou botar minha energia nisso aqui. E aí eu começo a treinar de fato, mas ainda garoto, 2, 3 dias de semana, mas já querendo, indo me apaixonando pelo jiu-jitsu cada vez mais. Com 15 anos, eu tenho uma conversa com meu pai, que de novo a conversa não era minha, era do meu irmão. Meu irmão estava conversando sobre mercado de trabalho, ele tinha acabado de entrar na faculdade de engenharia na PUC do Rio. E meu pai era um executivo da Nestlé, então eles estavam batendo um papo de trabalho. Meu pai olha pra mim e fala, e você vai fazer o quê quando você crescer? Eu falei, jiu-jitsu. Ele deu uma risada, falou, não, tá falando de trabalho. Eu falei, então, eu também e tal. E eu já via a vida que o meu professor levava, o estilo de vida dele, eu achava que aquilo era uma vida que eu gostaria de ter. E meu pai me falou 2 coisas, falou, olha, você acha que você pode ser bom de verdade nisso aqui? Porque se você for bom, sempre vai ter espaço, mesmo que o mercado seja mínimo, como é o mercado de jiu-jitsu. E me parece que você vai ter que ser diferente, porque nem as pessoas que são muito boas de jiu-jitsu não conseguem prosperar no jiu-jitsu. É um mercado muito, muito pequeno. Eu falei, olha, eu acho que eu posso ser bom, mas eu cresci na minha cabeça com essa coisa de ser diferente. Então eu estava sempre olhando o que as pessoas estavam fazendo na geração à frente da minha. E em um determinado momento eu percebi que essas pessoas não estavam mais no mercado. Elas tinham parado de fazer jiu-jitsu. Porque elas não conseguiam se manter, porque as academias eram muito pequenas. Realmente não se ganhava dinheiro com jiu-jitsu na época. Se eu pensasse nisso como seu pai ia falar, bom, uma vida sem ambição, né? E uma vida que tem prazo para acabar. Ele como sabia que a minha proposta não era não ambiciosa, ele falou, você vai ter que fazer diferente, porque senão você não vai ter a vida que você quer ter. Então eu fui pensando o tempo inteiro nisso, como é que eu posso... Bom, qual é o meu próximo passo depois que a minha vida de atleta, obviamente, se encerrar? Porque eu sabia que eu tinha um prazo como atleta. Isso é meio óbvio, você tem que lidar com a tua condição física. Sim. Então eu falei, cara, eu vou ter, sei lá, mais 15 anos talvez um pouco mais como competidor, mas e depois? Então eu preciso me tornar um bom professor. Então eu com 15 anos comecei a ajudar o meu professor a dar aula. Começava a entender como ele dava aula para criança, dava aula para iniciante, eu fui aprendendo. Quando eu cheguei na faixa preta, aos 19, eu já sabia dar aula, né? E eu fui me aperfeiçoar em dar aula. Então eu era atleta ao mesmo tempo que eu era professor. Então as transições para mim foram sendo mais suaves. Eu fui entendendo um pouco melhor que eu precisava me preparar antes para que a transição me encontrasse. E não esperar que eu fosse expelido e falar, agora o que eu vou fazer? Né? Uhum. A mesma coisa quando eu entendi que ser professor também tinha um deadline, que eu não ia ter energia de ficar no tatame 12, 15 horas como eu ficava. Também é limitante do que você consegue crescer. Você pode chegar até uma escola, mas é um pouco limitante. Isso. Eu falava, bom, eu vou ficar 15 horas no tatame, vou ter minha escola vai ter sucesso, e aí? Mas aí eu falei, bom, para minha escola ter sucesso eu tenho que saber gerir a escola. Plano 3. Já estamos no plano 3. Eu preciso me aperfeiçoar como gestor.
E aí eu fui aprender como gerir a escola. Aí eu falei, bom, minha academia vai bem, minha academia tem sucesso, eu ganho dinheiro com a minha academia, eu já vivo muito bem. Tá, mas vou ter uma academia? Ou eu vou fazer isso aqui ser um exemplo para eu poder ter uma rede e poder ter várias? Nesse meio tempo, a gente criou a Aliança, que é uma equipe, nasceu como uma equipe de competição, e a gente já era capilarizado. Eu falei, cara, como é que eu vou organizar isso tudo dentro de um modelo de gestão único? Que a gente tenha, né, uma unidade nas academias, que a gente consiga entregar o mesmo jiu-jitsu para todo mundo. E aí vem a parte do líder da equipe, como é que a gente faz para gerir todo mundo dentro da mesma prateleira. Propósito. Tudo isso foi no teu plano de expansão, e aí você pensou como é que você poderia fazer, você mais ou menos aplicou o modelo de franquia, vamos falar isso? Ele não é um modelo de franquia, mas ele é um modelo de licenciamento de marca e método. Então explica, o que é a Aliança hoje? Então, a Aliança ela surge em 93 como uma equipe de competição com o objetivo de fazer com que os meus alunos não enfrentassem os alunos do meu professor. Porque aquilo não fazia o menor sentido pra gente era uma família e de repente estavam lutando contra o outro antes de lutar com os adversários tradicionais. A gente falou, cara, vamos tirar nosso nome dessa história e vamos criar uma marca e todo mundo vai ficar embaixo dessa marca. Que foi um movimento extremamente feliz, porque todas as marcas que foram com o nome, e o lutador tem muito isso, né, de querer botar o nome dele no letreiro, tem uma egolatria que é muito nociva pro business. Para qualquer business. Para qualquer business. Porque fica one person business. Exatamente. E aí você fica dependendo, se você não estiver lá, quer dizer, o aluno fala, pô, mas não é do Fábio Gurgel, por que ele não está aqui? Isso. Né? Então a gente teve essa felicidade de... Uma visão, né? Assim, eu nem gosto de chamar de visão, porque eu acho que a gente teve um entendimento. Tá bom. Né? E aí a gente criou a Aliança como equipe de competição. Depois que passou um tempo, e aí com essas minhas transições e a maturidade, eu olhei e falei, cara, isso aqui é muito mais do que uma equipe de competição. As pessoas têm um pertencimento nesse negócio aqui que é o sonho de qualquer marca. As pessoas tatuam o logo da Aliança na pele, tem centenas. Né? Eu falei, cara, a gente tem que organizar isso aqui. Né? Como é que a gente organiza isso? E aí, o que a gente vendia? Só a marca, você fazia parte do time. Então era um royaltyzinho muito simples para você poder participar da equipe. Depois a gente falou, bom... Participar como lutador. Como lutador. Tá sua academia ser vinculada, a gente vai pra competição todo mundo junto e seus alunos vêm junto nessa... Aí eles fazem parte do movimento, tem um networking entre eles, tem um relacionamento, aprendizado e tal. Maravilhoso. Mas o que foi o pulo do gato que mudou o jogo? Quando a gente construiu uma metodologia de ensino. Porque cada um dava aula do seu jeito. Quer dizer, eu estava muito próximo do meu professor, eu entendia que aquela era a forma correta de dar aula, ele era muito próximo, né, da família Gracie, do professor dele e tal. Então a gente seguia um pouco daquela linha. Mas quando você vai espalhando, você vai perdendo o controle completamente. Né? E aí a gente é a primeira escola que cria um método de ensino para aulas coletivas. A Academia Gracie, que são os introdutores do jiu-jitsu no Brasil, eles só tinham um modo de aula particular. Então, se eu sei que onde você está no processo, é muito fácil eu te acompanhar nas aulas. Sim. Mas numa aula em grupo é impossível. Porque você vem hoje, não vem amanhã, aí vem 3 alunos que não vieram amanhã e vêm hoje. É muito mais complexo. A gente desenvolveu um método que atendia a aula coletiva. Aí a gente falou, opa, agora eu tenho uma coisa replicável. Por exemplo, se a gente pensar aqui, me ver uma analogia, o De Rose fez isso naquele negócio de yoga dele. Ele criou um método. Não, um método. Ele criou um método. A gente criou um método, a gente não inventou o jiu-jitsu, a gente simplesmente organizou uma forma de ensinar jiu-jitsu melhor. Junto com esses apaixonados. Então a gente tinha lá na ponta final os apaixonados competidores. Uhum. E a gente falou, tá, cara, esses caras aqui já estão. Né? Como é que eu trago o faixa branca? Como é que eu trago as pessoas para dentro do jiu-jitsu? Como é que eu mostro para essas pessoas os benefícios que o jiu-jitsu pode trazer para a vida delas? Não é botando esses caras para lutar com os competidores, porque não tem como o cara fazer isso. E foi isso que o jiu-jitsu fez durante muitos anos, expelia as pessoas. Sim. Era um ambiente hostil. Era um ambiente hostil de imagem, né? Hostil também. Você teve que combater essa imagem. Exatamente. Então a imagem era hostil porque o ambiente era hostil. Era só um reflexo. Bom, mas nunca foi a filosofia. Então como é que a gente resgata essa filosofia de fazer jiu-jitsu para todos? E aí a metodologia é a resposta.
Então a gente começa a dividir todos os níveis, a gente começa a proteger o faixa branca não encontra com o graduado, a faixa branca tem uma trajetória própria, a trajetória é individualizada. Então agora o aluno progride de acordo com o esforço próprio, não é mais em bando, não é mais você não precisa ter performance comparada a outro. Então a metodologia vai organizando a escola. E aí você tem agora uma coisa que é replicável, eficiente e transformadora para os profissionais de jiu-jitsu. E como é que você consegue expandir isso para fora do Brasil? Hoje você está em 30 países. Então, porque a gente começou a nossa expansão, por isso que eu falo que a gente veio de trás para frente, porque a gente ganhou capilaridade antes de se organizar. Porque as pessoas queriam fazer parte do time. Tá, tem um pertencimento. E o jiu-jitsu o jiu-jitsu explodiu em 93 por alguns motivos, né? A Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu foi fundada e começou a organizar os campeonatos de uma maneira melhor. E teve o UFC que mostrou o jiu-jitsu para o mundo. Então, o mundo inteiro vinha no Brasil e falava, cara, quem que pode me ensinar esse negócio? Quem que pode pro meu país me ensinar? Legal. Né? Então, eu comecei indo para a Finlândia, aí depois aí na Finlândia tinha um caminho, eu tinha que parar na Alemanha, eu fiz uma outra na Alemanha, aí da Alemanha a gente foi para a Grécia, foi para a Itália, aí quando você vai ver, aí você começou a espalhar. O meu professor se mudou para os Estados Unidos, morou 30 anos lá, fez uma rede de academias nos Estados Unidos. Então a gente olhou, a gente já tinha um monte de gente, mas a gente tinha que organizar a bagunça. Então assim, eu não sei se é mais ou menos trabalho, é um trabalho diferente, porque você tem que reeducar as pessoas dentro de um método. Sim, mas você trabalha com diferentes culturas. O que você acha hoje que foi o seu diferencial como líder? Porque nisso tudo você está contando de uma forma super humilde e de uma forma orgânica, mas obviamente que tiveram desafios nesse processo. Qual foi o desafio de você unificar isso, essa mudança de imagem, depois de você trabalhar com diferentes culturas? Assim, eu não acho que a cultura em si seja uma barreira, porque eu acho que a gente fala de ser humano e o ser humano acaba tendo as mesmas questões. E acho que o jiu-jitsu responde às questões da mesma forma, independente da cultura. Mas é claro que quando você pensa numa escala e você pensa que tem que ter um monte de gente envolvida nesse processo, as coisas nunca são do jeito que você gostaria que elas fossem. Eu acho que essa é a primeira aceitação, né, de falar assim, putz, a metodologia implementada não significa a minha forma de dar aula. Cada um tem seu jeito, porque é humanizado. Cada um tem seu jeito. O que a gente pode fazer para corrigir falhas graves? O que é falha grave? Então, assim, a forma como você trata o seu aluno é uma falha grave. Tá bom. Você pegar o seu faixa branca e jogar ele misturado numa turma de... Mas isso está em valores, não? Não necessariamente. Assim, o tratar as pessoas, sim, mas o tratar o faixa branca e jogar ele num grupo de avançados, não. Isso é uma cultura que era como o jiu-jitsu era. Entendi. Mas isso é muito grave, isso é muito nocivo pro que a gente estava querendo construir. Tá. Então, isso era inaceitável, mas a forma como você dá aula, eu não me importo muito. Entendi. Eu vou te corrigindo ao longo do tempo. Eu tenho certeza que você vai entender que tem uma forma melhor. Então a tua liderança, ela é ao mesmo tempo flexível, em deixando cada um agir, porque para você manter a personalidade e o ativo de cada um, então vamos pensar em todas as empresas que isso se aplica. Sim. Mas você convergir pro que é importante para você, que no teu caso são os valores. Tem coisas inaceitáveis e tem coisa que você tem que ser flexível. E tem o seguinte, né? Qual é o ideal? Cara, o ideal é que eu tivesse todo mundo fazendo exatamente a mesma coisa. Que você entrasse... Tipo robozinho. Não um robozinho. Não, porque no teu caso desumaniza. Né? Porque é muito humanizado. Mas eu digo assim, o método deveria ser 100% executado. Né? Porque o resultado disso já é reconhecido. Já é reconhecido. Mas... Isso demora tempo. A gente tá falando de 25 anos de metodologia esse ano. Gente, que loucura. Então, assim, hoje eu tenho segurança de que você vai entrar no Aliança em qualquer lugar e você vai ter uma boa aula. Há 25 anos atrás, eu não tinha essa segurança. Sim. Né? Acredito que daqui a 25 anos a segurança vai ser ainda maior. Lógico. Então a gente vai subindo o termômetro dentro do que é possível fazer. Mas quando você tenta impor de uma forma rígida o que você quer fazer, a chance de você esticar a corda e romper é muito grande. Né? Você está falando com... Assim, ainda mais no meio da luta, que existe um ego sempre inflado, você tem que ter um jogo de cintura para falar, cara,
deixa eu te mostrar um jeito que eu estou fazendo aqui, experimenta aí, me fala depois. Demora um pouco mais. E eu fiquei confortável nessa demora. Eu falei, cara, eu estou fazendo tantas outras coisas, isso aqui vai vir a reboque, tá tudo bem. Sim. Né? E a gente foi fazendo, foi melhorando, e hoje a gente tem uma metodologia bastante sólida, que continua passando por atualização o tempo inteiro, e a tecnologia começa a ajudar a gente na entrega, porque Super. Hoje você tem possibilidade de a gente tem um Learning Center hoje com 952 instrutores logados, que eles acompanham todos os programas de ensino da Aliança. Então você sabe que o cara está assistindo, se ele não está assistindo, você começa a ter informação que te permite cobrar uma entrega melhor. Sim, entendeu? Com certeza. Você trouxe isso também para o teu negócio. Sim. A gente estava batendo um papinho aqui antes, e você estava me falando do jiu-jitsu, a gente até fez comparativo com outro esporte. Óbvio que todos os esportes são maravilhosos, mas eu acho super importante a gente trazer isso, que aí se aplica em vários negócios e para todas as pessoas, que é o que você vê de aprendizados no jiu-jitsu, assim, que você consegue aplicar para a vida, que a gente estava até falando, do empresário, do nosso empreendedor brasileiro. Então, eu acho que ficou muito claro para mim, há uns anos atrás, quando eu comecei a estudar de forma mais dedicada a filosofia. E a filosofia estuda as questões humanas. E aí você vai vendo que as questões humanas são as mesmas questões de 2.500 anos atrás. As questões não mudaram tanto. Né? Sim. E conforme eu estudava aquilo e qual é o caminho, né, para que você seja o melhor ser humano que você pode ser, segundo Aristóteles, como é que você atingiria a eudaimonia, que é a potencialização das suas virtudes, né, o mais próximo do divino que você poderia chegar. Aqui você está dizendo em não trabalhar, neutralizar as suas não virtudes e potencializar as suas virtudes. Virtudes e vícios, né? Sim. Como é que você deixa de ser escravo das suas paixões e como é que você se dedica a se desenvolver nas virtudes. Uhum. Então você pensar nas virtudes estoicas, coragem, temperança, sabedoria e justiça. Se você se desenvolvesse nesses 4 pilares, nós seríamos seres humanos muito mais elevados. Quando eu estudava isso, eu olhava as lições e o que os grandes pensadores falavam, eu falava, cara, eu vivi isso tudo no tatame. Eu vivi exatamente isso, a minha vida inteira. Porque assim, como é que você desenvolve a coragem? A coragem, ela é um elemento que ela é uma resposta ao medo. O medo é uma emoção que todos nós sentimos. O tempo todo. Né? Então, isso não quer dizer que você deveria sentir um pouco de medo todos os dias, para que você fosse estimulado a desenvolver a sua coragem. Sim. Né? Então, quando você se coloca em confronto ao medo, você está ali desenvolvendo a virtude da coragem. Na luta, você faz isso basicamente todos os dias. Né? Seja numa luta propriamente dita, seja no teu treinamento diário. Né? Vou treinar com aquele cara que eu sei que vai ser difícil para mim, ou eu vou escolher aquele treininho que eu vou ganhar. Uhum. Né? Então você sabe que aquele treino é o que te faz bem. Né? Você vai naquele ou você vai no fácil? Quando o teu ego fica bom. O ego superficial, né? Porque no fundo você sabe. Então, você está se enganando. Isso. Né? Então, e o se enganar é um pouco do vício. É um pouco de você, por exemplo, você vai dar uma colherada num sundae. Você sabe que aquilo não te faz bem. Você vai porque te dá um prazer imediato. Sim. É a mesma coisa, né? Eu vou ali ganhar daquele cara que eu sei que eu ganho, que aquilo é um prazer imediato. Sim. E a gente tem que fugir desses prazeres imediatos e ir em direção do sacrifício, das coisas que são difíceis de fazer. E então a virtude da coragem está o tempo inteiro sendo trabalhada. No jiu-jitsu, o jiu-jitsu é criado de uma forma onde todos os seus movimentos instintivos caminham para a morte. Por quê? Existe um padrão de instinto, né? O ser humano ele age instintivamente da mesma forma. Sim. Então, quando você está numa situação de perigo e você quer sair daquele perigo, você vai ter provavelmente a mesma reação que eu, instintivamente falando. Então, o jiu-jitsu vai lá e cria uma técnica para ganhar desse teu movimento. Você antecipar um movimento de reação instintiva. É um padrão. Você vai fazer aquilo. Sim. E eu crio uma técnica para te ganhar. Então, toda vez que você usa o seu instinto, você caminha para a técnica. Ou seja, você perde. O que isso está te ensinando? Que você precisa ser muito mais reflexivo do que reativo. Você precisa ponderar as suas ações e não simplesmente reagir a elas. Uhum.
E aí você vai ver que a única coisa que você controla de fato são as suas reações. Né? Você não controla o movimento do teu adversário. Isso para uma mesa de negociação é maravilhoso. Claro você que não ser, Claro que é. Já estamos na lição 2. Exatamente. Tem a coragem de você se colocar numa situação que não é confortável. Sim. Né? Ir para o desconforto e towards o desconforto e para o desconforto. A gente coloca, isso está impresso no teto da academia, em todas as nossas academias tem essa frase, acha o conforto no desconforto. Né? Que resume o que é um treino de jiu-jitsu. Claro. Você tem que, mesmo numa situação que não é naturalmente confortável para você, a técnica vai te guiar. Então você está numa mesa de negociação, para pegar o teu exemplo. Cara, você sabe que você não pode botar todas as cartas na mesa ao mesmo tempo. Sim. Você sabe que você tem que ouvir mais do que falar. Você sabe que você pode ser provocado e você tem que não reagir. E não reagir. Aí é o não ser reativo. Exatamente. Então, você passa a criar, independente da tua condição emocional, um raciocínio lógico. O que esse movimento vai gerar? Onde esse movimento vai me levar? E às vezes a tua posição é muito ruim. Você pode estar numa posição de muita dificuldade, mas sempre existe o menor movimento possível. O melhor movimento possível, que significa assim, cara, eu estou numa situação, se eu usar meu instinto eu perco, se eu usar esse movimento aqui eu me afasto um pouquinho da morte, então é isso que eu tenho que fazer. Agora eu tenho uma outra condição, se eu fizer mais um movimento certo, eu estou um pouquinho mais longe, até uma hora que eu sair do problema. As pessoas esperam que elas, em um movimento, saiam de uma posição horrível que elas colocaram muitas vezes. Na vida. Então imagina quantos erros você cometeu para se colocar numa posição realmente ruim. Aí você fala, nossa, agora eu realizei, estou numa posição muito ruim. Quero estalar o dedo e sair. Não, peraí. Peraí, que isso não é nem justo. Isso não é nem justo. Essa posição ruim. Claro, vamos lá, vamos fazer o passo a passo. Fazendo um exemplo simples, você engordou 10 quilos, aí você acha que vou ficar de jejum 24 horas e eu vou emagrecer. Não vai. Exato. Você vai ter que corrigir a rota. Isso. Né? Então, o importante é você corrigir a rota. Se toda vez que você está corrigindo a rota, você está usando a virtude da temperança. Você está entendendo que, cara, paciência, isso vai funcionar porque agora eu estou no caminho certo. A virtude da sabedoria, não existe ninguém, assim, não existe possibilidade de você evoluir no jiu-jitsu sem buscar conhecimento, sem evolução técnica. Me parece que na vida é a mesma coisa. Na vida é a mesma coisa. A hora que você parou de buscar conhecimento, você ficou estagnado. Você ficou para trás, porque alguém está buscando, também tem isso, né? Alguém está buscando. Quando você busca conhecimento já é difícil, né? Porque as pessoas também estão buscando, então qual é a sua disciplina de buscar conhecimento? Então tudo isso aqui você vai ter níveis de comprometimento em cada virtude. As virtudes precisam ser desenvolvidas de forma igual. Você não pode ser o cara mais corajoso do mundo e ser um cara desonesto, né? Porque a justiça é o próximo. Sim. Né? E então, assim, como que você entende a justiça, e a justiça vai aqui entrar nas questões morais, eventualmente até culturais, né? Mas como que você se torna uma pessoa justa? Né? O jiu-jitsu tem um código maravilhoso que são os 3 tapinhas de desistência. Sim. Né? Cara, você pode estar em qualquer lugar do mundo. A pessoa não precisa ser sua amiga, não precisa nada. Você está treinando no seu 100%, a pessoa te pegou, você bateu, ela vai te largar. É um código de honra. Né? Isso permite o quê? Que eu vá 100% no treino. Que você sabe que você tem um way out. Eu posso me entregar no treino, porque eu sei que, cara, a hora que eu desistir, você não vai quebrar meu braço, você não vai me estrangular e me desmaiar, porque existe um código de honra na arte marcial, que é respeito ao próximo. Então pensa aqui, rapidamente aqui nesses 5 minutinhos de explanação, a gente está falando de 4 virtudes importantes para qualquer negócio. E que eu olhava, eu estudava isso, eu falava, cara, tá diretamente conectado com o que eu vivia a minha vida inteira. Mas aí veio um pulo do gato. Eu não sabia comunicar isso para as pessoas, porque eu não tinha estudo. Tem um diálogo de Platão, chama Lax, que fala sobre a coragem, sobre a virtude da coragem. E é uma história onde 2 aristocratas querem criar os filhos e falam, pô, como é que a gente poderia fazer para os nossos filhos desenvolverem a virtude da coragem? Vamos procurar os generais. Eles procuram 2 generais. Um general de guerra, de batalha, e um general sofista, que contava super articulado, mas que era um cara mais burocrata.
E eles começam um debate sobre o que é coragem, né? E aí você vê, quando eu li aquilo, eu falei, cara, essa é a realidade do jiu-jitsu. Pessoas corajosas de verdade, mas que não sabem comunicar. E aí quando você não sabe comunicar, você perde pro sofista, que não é corajoso igual a você, mas tem o dom da narrativa. Da narrativa. Né? Então eu falei assim, isso aqui passa então a ser uma nova transição na minha vida, na minha carreira. Como que eu vou comunicar os benefícios do jiu-jitsu para as pessoas que precisam do jiu-jitsu? E de uma forma aplicável em todas as esferas, as áreas. como que é o que a gente está fazendo aqui. Porque mesmo que você... assim, é claro, nada substitui a prática, e a gente vai falar disso um pouquinho, mas o fato de você entender o que é o desenvolvimento de virtude já é um grande passo na vida de qualquer pessoa. Quando você sai do vício, quando você entende que a tua felicidade não está nessas coisas e está no teu desenvolvimento humano, sim, você... O que você faz é só o meio, né? Cara, você já tá numa outra prateleira, né? Só por ter esse entendimento. E acho que as pessoas muitas vezes se pegam no nosso cotidiano buscando coisas vazias em busca de uma felicidade que eles entendem ser um destino, e se perdem nesse caminho, porque ela não é um destino, ela é uma forma de viver. Sim. Né? Você teve algum mentor que te inspirou? Eu tive alguns na minha vida. Acho que hoje eu tenho diria que um guia intelectual, porque isso fez muita diferença para mim. Eu já estudava, eu já lia, mas há uns anos atrás, acho que quase 4 anos atrás, eu conheci o Guilherme Freire, que é um professor de filosofia. Ele estava no início da construção do Em Busca da Verdade, que é o programa dele. Ele tem outras coisas, mas o Em Busca da Verdade é o programa que ele montou, um programa de formação clássica. E eu tive a sorte de entrar nesse programa bem no início. E aí foi um encontro muito importante. Porque eu lembro no primeiro encontro da primeira aula que eu fui ver, uma aula magna sobre os grandes líderes da humanidade. Então ele falava de Platão, de Aristóteles, de Alexandre o Grande, de Carlos Magno, falou de um monte de gente. E ele deu uma bibliografia do que ele achava que era uma bibliografia que as pessoas deveriam ler, de formação clássica. Tinham 65 obras. Eu peguei e falei, devo ter lido já um monte. Tinha lido 4. Isso porque tinha alguns romances no meio. Tinha Dostoiévski, tinha Tolstói, tinha umas coisas que eu já tinha lido. Mas eu falei, cara, eu não li nada disso. E aí eu comecei a ter o guia do que ler. E aí eu acho que isso foi Então, assim... Isso está no ponto do conhecimento que você fala, porque isso expande sua mente, né? Sabedoria absoluta. Sim. Sabedoria absoluta. Então, assim, esse respondendo a tua pergunta, ele não disse se ele é um mentor, mas ele é definitivamente um guia intelectual. Um guia intelectual. E ele treina jiu-jitsu, ele é um dos embaixadores do jiu-jitsu hoje. Como que chama isso, para depois a gente colocar aqui? Guilherme Freire, Em Busca da Verdade. Em Busca da Verdade. Muito legal, tô anotando. E aí, enfim, eu comecei a fazer essa conexão, porque eu acho que é uma tradução do que o jiu-jitsu é para as pessoas, né? E como é que a gente pode, através do jiu-jitsu, responder às dores da sociedade, das pessoas, do desenvolvimento humano. Acho que o jiu-jitsu é uma ferramenta de desenvolvimento de virtude. Com certeza. Fato. Com certeza. Me fez refletir sobre várias coisas. Você falou muito de valores. Isso é muito, muito importante, né? Uhum. Até para você conseguir ter essa replicação do seu negócio no que você falou, principalmente no mundo inteiro, e é o que te pega bastante. Você já teve que romper relações por conta de diferença de valores? E como você lida com isso? Você é pragmático, corta, então um mau funcionário, um mau professor, ou você tenta educá-lo? É uma dúvida que eu tenho como gestora. Não, então, eu acho assim, primeiro, acho que é muito difícil os pré-julgamentos, né? Eu acho que as pessoas... Eu vou te contar um caso que foi emblemático na minha trajetória. No ano de 2001, a gente tinha acabado de lançar a metodologia. E a gente teve um racha na nossa equipe. Todos os faixas pretas saíram da equipe. Tipo, foi uma catástrofe, largaram. Acho que eu lembro disso. Teve uma dissidência e foi uma coisa bastante ruim. Assim,
Existe julgamento de valor? Na época, obviamente, eu fiz, porque eu achei que eles estavam totalmente errados e eu achei aquilo uma traição. Sim. Mas depois, um pouco mais maduro e entendendo que as pessoas têm visões de mundo diferentes, eu comecei a entender o porquê que eles tinham feito aquilo. Cada um pelo seu motivo, era um monte de gente, mas cada um estava ali buscando uma resposta individual no final do dia, tanto que eles todos se separaram depois também, não era uma coisa unida. Mas o que eu fiz? Eu falei, bom, como é que eu olho no espelho, né, e falo, cara, onde que eu errei, o que que eu posso melhorar? É mais fácil do que acusar os outros, quer dizer, mais difícil do que acusar os outros. Porque julgar os outros é fácil, e no primeiro momento é muito difícil que você controle essa ira, né, porque é isso que vem uma raiva, vem um sentimento de ingratidão e tal. Eu falei, bom, será que eu estava criando as oportunidades suficientes para essas pessoas que estavam embaixo e num mercado tão pequeno? Eu comecei a falar, realmente não. Não por mal, mas é porque o mercado não propiciava isso. E isso não era, eu estava preocupado com outras coisas. Sim. Mas de repente, se eu estivesse na posição deles, eu também me sentiria limitado. Lógico. Né? Aí você fala, bom, então não há que julgar as pessoas pelas decisões delas. Né? Então, a partir desse momento, eu acho que eu fui muito pouco afetado por dissidências ou eventuais desacordos, e as pessoas que não quiseram seguir dentro do time ou quiseram trilhar o próprio caminho. Eu fiquei de fato muito mais flexível. Eu falei, cara, se é isso que você quer fazer, seja feliz, eu não briguei com mais ninguém, entendeu? As pessoas saem e voltam e ficam, é o que for melhor para elas. Eu tenho muito claro na minha cabeça qual é o meu plano, totalmente. E eu tirei uma coisa que eu acho que é muito importante dizer, que é a sensação da ingratidão. Eu comecei a entender a gratidão como talvez um dos sentimentos mais nobres do ser humano. Sim. Mas ele só acontece de você para cima. Ele não pode acontecer para baixo. Como assim? Todas as pessoas que te ajudaram na sua vida, você deve gratidão e você deve reforçar isso quantas vezes você conseguir e fazer com que elas entendam que você é realmente grato a tudo que elas fizeram por você. Mas você deveria esperar absolutamente nada de quem você ajudou. Entendi. Porque por que você ajudou afinal? Por uma série de motivos seus. No final do dia, é difícil a gente se desprender. É o que Dostoiévski diria que é a dialética da vaidade. Você deve fazer o bem às pessoas que fazem bem a você. Né? E aí isso naturalmente já não é uma ajuda. Opa, é uma troca. Então se eu já estou fazendo isso aqui, é porque isso aqui já é uma troca que me beneficia também. Né? Se você evolui e chega num ponto de ser simplesmente benevolente, porque você quer ajudar de forma caridosa, que é maravilhoso, sim, você também não está esperando nada. Sim. Né? Então, das duas, ou você é caridoso e evoluído o suficiente para não esperar nada de ninguém, ou você está fazendo algo que te beneficia também. E mesmo não esperando nada de ninguém, você faz muitas vezes para aliviar culpas próprias. E aí tudo bem. Aí eu já estou te botando na segunda categoria. Sim. Eu tô imaginando aqui o seguinte. Desprovido 100%? Vamos pensar uma pessoa, vamos imaginar que isso exista. Tá? Eu não sou um defensor dessa crença, eu não acredito que tem. Eu não sei se tem. Tá? Sim. Não sei se tem. Vamos deixar na dúvida. Tá bom. Mas dizendo que a gente tem um ser iluminado. Muito bom, puro, que fala assim, cara, eu vou ser benevolente, eu vou fazer caridade, pelo simples fato de fazer caridade. Ninguém vai saber, nem eu. Entendi. Né? Se essa pessoa existir, ela já não espera nada. Não é o ponto. Qualquer outra equação, sim, cara, se você está esperando e se beneficiando, seja sair de uma culpa que você tem. Esse benefício já foi feito. Sim. Então, você não deveria esperar absolutamente nada de ninguém. E esperar nada não é nem lealdade, nem gratidão, nem... É nada. Nada. É nada. Então isso ajuda na sua reação quando essa pessoa sai, quando essa pessoa move on, quando essa pessoa cresce, quando ela decide tomar... E também o que você falou de se colocar no lugar do outro. Te faz entender. Entender. Sabe? Te faz entender. Porque às vezes você fica com aquela... você quer sempre que aquela pessoa esteja ali à sua disposição, porque você ajudou ela um dia. Sim, lógico. Então você quer que
fique todo mundo embaixo de você. Mas eu acho que esse conceito, ele é ruim. E talvez eu tenha vivido com um professor, que é o meu mestre, que sempre fez questão de ensinar a gente para ser melhor do que ele. Em algum determinado momento a gente passou ele, porque era a ordem natural das coisas. Sim. Né? Eu criei os meus alunos e, sei lá, tem centenas de alunos hoje que são melhores do que eu. Né? Então isso para mim como professor é maravilhoso. É maravilhoso. Sim. Né? Você se desprende desse ego de querer ser o bom e manter os outros embaixo, que é um pouco da sensação de quando você espera algo em retorno. Então, cara, eu sou bem transparente, assim, é a virtude do egoísmo, Jane Rain. Eu ajudo as pessoas um monte. Tem um monte de gente, de certa maneira, impactada pelo meu trabalho e que tem no jiu-jitsu a ferramenta que eles precisam para se desenvolver, e isso é um grande benefício. Lógico. Mas isso tudo me ajuda, isso tudo cria uma empresa, isso faz com que eu atinja, né, o meu objetivo de crescer o jiu-jitsu, de crescer o meu negócio, enfim, de viver bem. Tudo isso está ligado no meu Sim. próprio objetivo. Então, eu não acho que isso seja nenhum problema. Não. Sabe? Não. Eu acho que eu nunca estou cansado para me ajudar. Sabe assim? É isso. Todo dia você acorda de manhã e fala assim, pô, estou cansado para me ajudar. Não existe isso, né? Agora, para fazer caridade, talvez você esteja. Sim. Mas isso te colocou esse entendimento faz você, como líder, você entender mais o lugar do outro. Então isso responde várias questões de gestão, de liderança, que as pessoas têm muita dúvida, né? Porque a gente como líder, às vezes a gente se coloca numa posição, a gente não para refletir fora da bolha do que a posição do outro. Sim. Óbvio que eu não tô falando das falhas humanas, do pouco trabalho, eu tô falando, passando o pressuposto que a pessoa trabalha bem, ela quer crescer, etc., ela tem as suas ambições e as suas vaidades também. Sim, total. E eu acho que você tem que ouvir e não categorizar, né? Porque eu acho que as pessoas, às vezes, o que trava muitas vezes as pessoas é assim, fulano saiu, nossa, que horror, e agora? Né? Você pega os eventos e tenta categorizar eles de bom e ruim. Tudo que acontece na tua vida é bom e ruim, é bom e ruim, é bom e ruim. Aí você para pra pensar... Eu gosto de um mundo cinza, sabia? Eu acho que às vezes as coisas não são preto no branco, elas são cinza. Porque não são. Porque elas não são. Eu adoro um mundo cinza. Pensa no seguinte... Nem tudo é sim ou não. Eu adoro contar essa história do racha, porque, cara, foi um momento muito traumático na minha trajetória. Foi ruim, né? Emocionalmente ruim, assim, foi difícil na época e tal. Mas se me perguntar hoje se foi bom ou ruim, eu falo, pô, ainda bem que aconteceu. Foi maravilhoso. Isso me permitiu organizar o meu negócio de uma forma muito mais fácil. Eu tinha muito menos resistência, eu tinha muito menos gente para dar atenção. Eu consegui crescer um negócio de uma forma muito mais sólida e estruturada. Então foi ótimo. É que quando você tá no buraco, ninguém gosta de ficar no buraco, mas o buraco ele é maravilhoso. Ele é no buraco que você cria o que você precisa criar. É isso. Eu acho que as pessoas deveriam ter mais amor ao difícil, sabe? Aos problemas. As pessoas têm que o nome problema difícil deveria mudar, né? Deveria ser um nome assim bom, porque cria... Não, mas a derrota, né, que seja, as pessoas têm uma aversão à derrota, e se for em público, então... não. Aí é catástrofe, né? E isso é mais uma coisa que a luta te ensina. Você normalmente... A gente sai daqui querendo lutar. Você tem que pensar assim, você vai num campeonato, você vai lutar contra um cara da mesma condição que você, uma multidão te assistindo. E é assim que é. Né? E as pessoas ficam nervosas por isso. Essa é a principal questão. Que elas lidam mal com a derrota. E se as pessoas começam a lidar com a derrota de uma outra forma, isso tem um potencial de evolução gigante. Gigante, porque não existe absolutamente nenhum desenvolvimento sem você perder. Não. Se a gente entende que, cara, eu estou indo num caminho aqui, né? É a frase de Marco Aurélio: o obstáculo é o caminho. Que se coloca no caminho, vira o caminho. Se eu não tenho nenhum obstáculo no meu caminho, como que isso vai me desenvolver? Como que eu vou achar outro caminho? Como é que eu vou me adaptar? Como é que... Não tem desenvolvimento. Essa é, voltando uma coisa que me pegou aqui, a dificuldade de muitos pais criarem seus filhos, né? Como é que coloca os obstáculos nas vidas dessas pessoas para ela ter desenvolvimento? Porque numa empresa, no dia a dia, você tem os obstáculos do dia a dia. Você tem o seu vizinho que quer seu lugar, você tem o seu chefe te exigindo mais, você acaba tendo obstáculos, tem seu concorrente, mas nessa vida paterna sendo difícil também, né? Não, eu acho que as pessoas tendem
a procurar um lugar de conforto. Isso está no nosso DNA. Se a gente chegar numa sala e tiver uma cadeira, a gente vai sentar, né? É normal. Mas a gente tem que se forçar a sair. Esse é o meu ponto. Você precisa se forçar ao sacrifício. Não é um sacrifício involuntário. Porque o sacrifício involuntário, quando ele te encontra, você não está preparado. Agora, se eu faço voluntariamente o caminho do sacrifício, de fazer coisas difíceis, de me privar das coisas que eu gostaria, só porque é gostoso, só porque vai me dar um prazer imediato, eu vou me privando dessas coisas, vou me sacrificando e vou tendo uma satisfação, um reward pelas coisas que eu faço. Quanto mais difícil, mais reward, né? Então, é um dos pilares da felicidade, é você ter essa satisfação de coisas conquistadas. Sim. E a satisfação só vem se você passa por uma dificuldade. Porque isso é super. Não é isso? É total. Você não tem satisfação numa coisa que você ganhou. Não. Entendeu? Não. Você tem um prazer imediato. Você tem uma dopamina. Mas você não foi atrás, você não mereceu aquilo, você não conquistou aquilo. Nossa. Eu vivi isso ontem, sabia? Eu tava querendo uma coisa que eu queria muito, muito, muito. Eu tava me preparando pra aquilo, eu ganhei. Eu fiquei super feliz. Mas, assim, então, eu tava me preparando pra comprar, sabe assim? Não, legal. É assim, legal ganhar, mas assim, conquistar é diferente. É uma outra coisa, né? Você tem outros benefícios aqui, mas você ter a coisa sem a conquista... É diferente. Ela é diferente. Ela é diferente. E quando você tem... você se coloca no esforço e conquista alguma coisa, quanto mais difícil aquela coisa é, mais retorno positivo você tem. Então as pessoas deveriam se colocar no sacrifício. O sacrifício te impõe o quê? Te impõe incerteza, te impõe medo, que aí já a coragem sendo trabalhada de novo, e muitas vezes te impõe a derrota. Então, as pessoas falam assim, porque você tem que trabalhar a vulnerabilidade. Tá, mas vamos partir da premissa que nós somos seres falíveis e nós somos vulneráveis. Sim. Não existe o ser não vulnerável. Sim. Isso já é uma condição. Então, se eu não me coloco aqui e tento me esconder, a única coisa que vai acontecer é eu estou impedindo o meu desenvolvimento e esse problema, quando ele me achar, ele vai me achar despreparado. É verdade. Porque eu nunca me coloquei naquela situação. Sim. E a gente não sabe qual que é o problema. O que a gente pode estar é sempre preparado. É isso. É isso. Né? Então, assim, como é que eu me torno adaptável? A gente tinha uma brincadeira antigamente, os caras falavam assim, pô, você sabe fazer não sei o quê? Eu falei, sei, mas você nunca fez? Eu falei, cara, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, sou faixa roxa em qualquer coisa. Né? De tão adaptável que a gente se torna. Então você acaba acreditando que você pode fazer o que você quiser com o teu corpo, que você é capaz de fazer qualquer coisa. Porque você sabe que os problemas vão acontecer e... Como é que você lida com aquilo? A luta é um eterno problema. Porque pensa que 100% das coisas que eu quero fazer, o meu adversário quer o exato oposto. 100% do tempo. E é em tempo real, né? Em tempo real. Eu quero segurar teu kimono se você estoura a minha pegada. Eu quero segurar tua perna se tira a perna. Eu quero segurar... Tudo é o contrário. Então você tem que lidar com isso de uma forma natural. Imagina se toda vez que acontece alguma coisa contrária à sua vontade, você, que saco, olha, sabe assim? Não tem tempo para essa vitimização. Não. Isso é maravilhoso. E aí o problema fica sendo, pô, que bom que você chegou, porque eu tava te esperando mesmo, entendeu? É isso. Mas aí, seja qual for o problema. Maravilhoso isso. Eu quero falar um pouquinho de networking. A gente tem mais 3 perguntinhas aqui que eu quero caminhar com você. Que uma, eu te vi fazendo muito networking em época de BTG. Você falou, você passou aqui pelo momento de se comunicar e que isso te levou para outro lugar. Porque não adiantava você estar fazendo tudo aquilo e você não comunicar. Então, e como você comunicava as virtudes do jiu-jitsu, colocando isso no mundo, para todo mundo se aplicar. Então, você fez esse networking com empresas e também como é que você trabalha essas relações dentro da sua própria empresa? Então, para dentro e para fora. Então, eu acho que o jiu-jitsu é o megafone, né? Assim, do que eu gosto de falar, diz a sua história. Do que eu entendo. Sim. E do que eu principalmente entendo que traz benefício real para as pessoas. Então a gente tem na nossa academia hoje, talvez, um dos lugares mais incríveis de network que você possa imaginar. Né? Tem CEO de diversas empresas, empresários do mais alto gabarito, que estão lá porque entenderam que o jiu-jitsu é essa ferramenta. Né? E eles querem que a família esteja lá, os filhos estão lá. Então você tem já uma network criada pelo ambiente da academia. O que eu tento fazer cada vez mais é levar essa mensagem para que as pessoas, mesmo as que não praticam jiu-jitsu,
entendam que essa filosofia de desenvolvimento de virtude é fundamental para o desenvolvimento delas. Então você vai numa empresa, por exemplo, que eu tenho feito palestras corporativas nesse sentido, de falar assim, olha, eu quero botar o meu time engajado, não sei o quê, eu quero que meu time... Tudo é o objetivo, claro, você quer que a sua empresa prospere. Lógico. Né? Mas a ação que você precisa fazer no seu time, o que é o time? Senão um conjunto de indivíduos. Sim, pessoas. Pessoas. Não existe exército forte com soldado fraco. Ou você cria uma forma de desenvolver as pessoas do seu time para que elas sejam corajosas, temperantes, justas e sábias, ou você vai ter sempre um time fraco, né? Que de repente depende de você ficar lá marretando porque o cara não entendeu que aquilo ali é o desenvolvimento dele, que aquilo ali é o propósito Sim. dele. Né? Como é que você cria um lugar... A pessoa que cai a caneta às 6 horas da tarde, né? É isso daí. É isso. Você quer esse tipo de gente no teu time? Ou você quer uma pessoa que esteja lá realmente porque ela entende o propósito da tua empresa, porque ela acredita no que você está dizendo, né? Que é a diferença do chefe para o líder, né? Sim. Assim, você é inspiracional para aquela pessoa, ou você está lá hierarquicamente martelando a cabeça dela, que aí ela vai largar a caneta 6 da tarde mesmo, não quer saber o que está acontecendo. Né? Então, e para essa pessoa é ruim também, porque se ela não está achando o significado para a vida dela, cara... Ela vai fazer o limite dela. Ela não vai fazer mais, ela não vai além. E ela não vai atingir uma vida boa. Sim. Porque no final do dia, o que a gente está falando aqui, desenvolvimento de virtude, tem um objetivo só. Você ter a vida mais plena possível. Né? O que é uma vida plena? Cara, eu quero ter a maior quantidade de momentos felizes que eu conseguir acumular nessa vida. Sim. Né? Então, as pessoas precisam se desenvolver nesse sentido. E se eu desenvolvo o meu time nesse sentido, cara, meu time ficou muito forte. Sim, mas então você está dizendo que você entende que o seu relacionamento saiu da sua bolha, que é a sua bolha de jiu-jitsu, que você podia viver só nisso, e eu te vejo nas grandes rodas, inclusive eu vejo os CEOs, sócios de todos os lugares, pagam pau, assim, sério, literalmente, assim, idolatram você e tal. Como é que você criou isso? Na consistência do seu negócio, trazendo eles para o seu ambiente, aonde e aí como é que você saiu, que é a dificuldade de muita gente, saiu da relação professor ali e inspiracional no esporte deles e levou aquilo para a tua vida pessoal? Como é que você fez isso? Eu acho que tem uma... Se é que tem uma fórmula, né? Então, eu acho que a forma primeira é verdade e honestidade. Tá. Né? Então, assim, as pessoas sempre... Né, eu tenho alunos de 30 anos que eventualmente viraram CEOs de grandes empresas, né? Viraram caras super importantes no mercado, mas eles são meus alunos há 30 anos. Sim. Né? Então, existe essa relação já de admiração, de companheirismo, né? De amizade. As pessoas realmente me conhecem. Então, eu sempre tomei muito cuidado com essas linhas, né? Embora tanto para dentro quanto para fora. Eu respeito seu espaço, pode ser o que for, mas aqui dentro... Sim. Você está dentro... Você é meu aluno. Dentro do meu universo. Dentro do meu universo, onde você é aluno, você está aqui para aprender, e assim sempre foi. Né? Então, acho que você cria talvez um equilíbrio de respeito, né? Um respeito mútuo. Eu nunca me coloquei na posição de fraquinho, professor, nunca teve essa... Não é seu. Entendeu? Não é meu. Você quer aprender, eu vou te ensinar. O Hélio Gracie dizia que meu filho, você vende ouro. Entendeu? Então, ouro é caro, ouro é raro, ouro é isso aí. É o que a gente detém como conhecimento. Sim. Eu sempre me coloquei um pouco assim. Né? Eu sempre acreditei muito no jiu-jitsu. Eu acho que isso fez com que as pessoas me respeitassem. Paralelo a isso, a minha conduta de vida sempre foi na linha. Né? Você se colocou como empresário também, na verdade, né? E também, esses meus alunos, né, eu costumo dizer que eles foram meus grandes professores e mentores, porque eu mesmo dava 10 aulas particulares por dia para esses caras, né? Então imagina a quantidade de informação que eu não tinha, de conselho que eu não tinha, de direcionamento que eu não tinha. Então eles me ajudaram muito, né? Sou muito grato, assim, a gente construiu realmente uma relação muito saudável, de muito respeito. Na sua trajetória, assim, na sua empresa principalmente, quando você tem que tomar grandes decisões, você tem algum ritual que você faz? Não tenho. E eu vou te falar por que eu não tenho. Porque nem na luta eu gostava muito de ter.
Porque daí você acha que você perde o imprevisível? Entendi. E se a luta for agora? Sabe assim? É tipo, você às vezes cria um ritual e aquilo tem que estar, os planetas todos alinhados para que você performe. E eu acho que você tem que dar um jeito. Eu costumo dizer, o campeão dá um jeito. Contra tudo. Ah, mas o tatame molhou. Ah, mas o juiz errou. Ah, mas o cronômetro quebrou. Ah, mas o meu kimono rasgou. Tá apertado, Se vira, né? O campeão dá um jeito. E quando você cria muito ritual, você acaba acreditando que o ritual é o responsável pelo teu resultado. Bom ou ruim. Você tem toda a razão. E nunca é. A verdade é que nunca é. Você tem que estar sempre preparado, que foi o que você falou. Sempre. Se você está num processo preparado, você vai estar preparado para o dia da grande decisão. Pensa como lutador, e claro que a gente não vive essa realidade assim, né? Não é uma coisa tão latente, porque a gente não vive numa dinâmica tão hostil. A sociedade nos protege desse tipo de coisa. Mas você poderia ser desafiado por uma luta a qualquer hora. Sim. Né? Você pode ter acabado de almoçar, tá saindo do restaurante, o cara, teu inimigo colou lá e falou, então é agora. Entendeu? Que ritual é esse, né? Então, você não pode ficar dependente de absolutamente nenhuma bengala. E eu acho muito forte, muita força, né? E eu acho que isso mas de novo, né? Isso é totalmente treinável conforme você se coloca nas situações de sacrifício voluntariamente. Exemplo. Puta, aí, hoje tá frio, né? Puta, aí, eu vou tomar banho frio hoje. Caralho. Por que você vai tomar banho frio? Cara, porque eu quero. Vai no meu corpo. Cara, porque eu sei que... E se não tivesse o boiler funcionando? Você não ia tomar banho? Ou você ia sofrer muito mais do que eu sofro indo voluntariamente tomar aquele banho frio. Entendi. Um exemplo. Exemplo maravilhoso. Né? Assim, você pode fazer isso no seu dia várias vezes. Várias vezes. Isso é uma lição de vida. A gente vai se acostumando com todas as facilidades. É muito fácil se acostumar com facilidade. Sim. A gente entra no carro, para na garagem, toca o botão do elevador, sobe. É tudo muito fácil. Sim. Você take for granted tudo que acontece no teu dia. Cara, toda vez que você passa um dia inteiro sem rejeitar nada de facilidade, talvez esteja se tornando mais fraco. Maravilhoso. E ficando mais vulnerável para um problema que eventualmente vai acontecer. E só o fato desse problema te pegar de surpresa, e só o fato de você perder algum tempo se lamentando, você já ficou para trás. Você deveria se vitimizar zero pelas coisas que acontecem, né? Tipo, caiu um problema aqui, como é que eu resolvo? É isso. Não é, que saco, caiu um problema aqui. Ó céus. Ó céus, chama fulano, sabe? É porque as pessoas se acostumam só com o fácil, não querem mais lidar com o difícil. Sim. Entendeu? Depois de tantas conquistas, o que ainda te move? Nossa, eu acho que tudo, acho que não mudou nada. Acho que eu não sou muito, como é que eu digo, assim, o resultado para mim não é a coisa mais importante, nunca foi. Né? Eu acho que desde que eu entendi que o jiu-jitsu era o que eu gostaria de fazer e tal, eu falei, cara, como é que eu posso ser o maior que eu posso ser nesse universo aqui? E você é, né? Eu não sou o maior, mas eu acho que eu tenho o meu lugar. Sim. Né? Mas sempre foi assim. Então, assim, como atleta, eu tenho que ganhar os campeonatos, eu tenho que ser campeão. Se eu não for campeão, eu vou ter feito menos do que eu poderia fazer. Lógico. Mas não é o fato de ser campeão, é porque eu estou escrevendo uma história que eu imagino que vai durar muitos anos. Então, sei lá, olho para trás hoje, eu fui 4 vezes campeão mundial. É legal, muito legal. Tem gente que foi 10. Eu tenho um aluno meu que foi 10. Né? Tá tudo bem, mas eu fiz o meu. Aí eu vou lá e falo, como é que eu posso ser um bom professor? De repente eu olho pro lado e falo, caramba, eu tenho embaixo do meu teto da minha academia mais de 70 títulos mundiais na faixa preta. De alunos meus. Então, falei, foi um bom professor. Né? Talvez tenha sido desses números, então não sei quem mais tem, não sei se tem alguém que tenha mais que isso. Legal, como é que eu posso ter sucesso na minha academia? Minha academia tem que ser a academia mais incrível do mundo, a melhor academia, né? Com mais aluno, que fatura mais, que dá mais dinheiro, né? Agora, como é que eu posso explicar isso para um monte de lugar? Aí você vai fazendo um monte de coisa, né? Aí de repente, quando eu chegar lá no final, eu vou olhar para trás e vou ter orgulho da minha história.
Mas eu não tenho a menor intenção de achar que, assim, não, já fiz um monte de coisa, né? Agora eu tô desmotivado, porque, putz, Porque todo dia zero. você busca o ponto de dificuldade. Zero. É isso. Zero, eu tô construindo. É sair do resultado e trabalhar no legado. O legado é teu último dia na Terra, quando você olhar pra trás e falar, puta, o que eu deixei aqui? Sim. Entendeu? É pra isso que eu trabalho todo dia. Não tem cansaço. Muito obrigada, adorei. Obrigada, valeu. viu? Muito legal. Fábio, tá pronto de bate-bola? Bora, sempre pronto. Pra você se conectar Amor. uma pessoa que você gostaria de conhecer, viva ou que já passou. Eu acho que seria interessante conhecer Aristóteles. Ai, muito, muito. Um livro que transformou a sua forma de pensar. Ai, você é tão bom, dá 3 livros, vai. Eu vou dizer um que eu acho que é um belo início, chama Vida Intelectual, Sertilanges. Ética Nicômaco, de Aristóteles, não pode faltar. É o que fala melhor do desenvolvimento de virtudes. Acho que Maravilhoso. é maravilhoso. E vamos botar um romance. Irmãos Karamazov, Dostoiévski. Maravilhoso. Se você pudesse dar um conselho pra quem está montando uma equipe, qual seria? Seja o exemplo. Perfeito, Fábio. Muito obrigada.